vão entrar ou não, não deram sinal de vida, mas geralmente às vezes não conseguem. Bom, boa tarde aí, gente. Deixa eu ver aqui. Hoje, só. Bom, tá, tinha ligação perdida. Vou iniciar a aula de hoje. Ai, meu Deus. Falando, né? Tem duas pessoas que avisaram que ia faltar, mais duas que eu não sei se irão entrar, mas vamos seguir. Eu vou iniciar a aula de hoje falando com você, já preparando uma novidade aí para vocês, né? A aula, na semana que vem, nós não vamos ter aula, né? Lembra que são 5 semanas e eu tirei essa semana de recesso para eu não enlouquecer, mas nós vamos ter as 4 semanas de julho de aula, ok? Só semana que vem mesmo que não vai ter, porque eu não quero pirar. Na semana que a gente volta, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu não vou conseguir dar aula na quarta-feira, tá? Porque eu vou estar dando curso lá no SESI, lá em Jardim da Penha. Eles escolheram esse dia, porque lá no SESI, né? Todas as escolas particulares têm 2 semanas de férias. No SESI eu só tenho uma e eu volto uma semana antes, que é a semana de formação. Então, eu vou participar de vários cursos e na quarta-feira à tarde eu vou ter que dar um curso para os professores do SESI, porque eu sou mentora da rede. Então, não tem como trocar o dia, porque é o dia que vai ter um evento de manhã e vai vir o pessoal de todos os SESI do Espírito Santo. Então, eles vão pagar uma diária para os professores vir de Cachoeiro, Colatina, Linhares, enfim, Aracruz. Então não teve como trocar esse dia. Aí é o que eu falei para vocês, nós faremos a nossa aula na terça-feira. Vocês estão lembrando disso? Que vai dar dia 21, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui. Espera aí. Só confirmar aqui para ver se é dia 21. Vou até pegar no calendário aqui. Vai ser numa terça-feira. Isso, ó. Dia 21 a gente retorna, tá bom? E aí, o que que nós vamos ter nesse dia? Nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos ter uma aula com o professor Mike, né? Professor Mike, professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Professor Mike, meu amigo, né? A gente trabalha junto. E aí eu contratei o serviço do professor Mike para ele estar nesse dia com vocês. Vou interromper as férias dele, ele quase me matou. Mas eu pedi com muito carinho, porque nesse dia eu vou aproveitar todo mundo, vai todo mundo entrar na mesma aula. Quem não estiver viajando, né? Porque vai ter muita gente viajando. Mas aí eu vou mandar o link para a turma presencial e a turma online. E até para os alunos que fazem individual, para participarem dessa aula. Vai ser uma aula muito bacana, muito legal. O professor Mike é professor de geografia, né? Como eu disse, trabalha em várias escolas, trabalha comigo no Elite, trabalha comigo no SEB, trabalha no Primeiro Mundo. Então, ele trabalha em várias escolas e ele é especialista nisso. E ele vai estar trabalhando com vocês, né? A questão de atualidades, principalmente, e repertório sociocultural. Então vai ser uma aula muito legal, mesmo se você estiver viajando, pare um pouquinho, entra na aula online rapidinho para ouvir a aula do professor Mike. Eu vou tentar fazer uma gravação, né? Eu não sou eu que espero em gravar nada, mas como é ele que vai apresentar, porque eu apresentando slide, eu falando, eu não consigo gravar a aula. E aí, como eu vou pedir para ele fazer isso, né? E eu vou tentar gravar a aula para a gente poder, né, quem não puder assistir, vai ser uma aula aí de grande valia para a gente, tá bom? Então, essa é a novidade que eu queria compartilhar com vocês. Eu conversei com ele essa semana, fechei com ele hoje esse assunto, só para a gente ter mais alguma uma coisa para agregar no nosso curso. Eu acho que vai ser bem bacana aí abrir a mente um pouquinho com as coisas atuais, tá? Hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre a competência 1, né? A competência 1 e trazendo para vocês os maiores erros na C1,
e como evitá-los. Tem algumas situações em que a gente erra bastante, né? E aí isso faz com que a gente perca ponto por causa de bobeira, por coisa pouca, né? Então vamos lá, ó. O que que dica do manual do candidato? Nossa, meu óculos está todo. Ixi, acho que arranhei ele. Não acredito. Só um segundinho, gente. Ó, esteja atento aos seguintes aspectos. Primeiro ponto, convenções de escrita, né? Eu sempre já falei, tudo que compreende a competência 1. Acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, que é o que a gente chama de translineação, tem gente que separa a sílaba errada, que coloca o tracinho no lugar errado. Eu coloco no final da minha linha e começo na outra linha sem tracinho. Gramaticais, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e de crase, escolha de registro, né? Eu tenho que usar o quê? A modalidade formal da língua. Não posso ter registro informal e nem marcas da oralidade. Escolha vocabular, emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto, né? E não no sentido figurado, tá? Então a gente precisa entender e como empregar essas palavras aí. Então o manual do candidato diz isso, né? E aí são alguns dos tipos de erros que a gente tem, tá? Sem contar aqui, o que que eu não mencionei aqui? Que também faz parte da competência 1. Quem sabe? O que que não está falando aí? Tem todos os erros, os desvios, e falta o quê? Falta a parte da? Sintática? Isso. Da sintaxe. Da sintaxe. Que a gente viu na última aula, né? Que é o truncamento, a justa posição, a ausência, duplicação e excesso. São os 3 pontos da parte da sintaxe. Dicas valiosas. Ó, atente-se aos limites da margem, não ultrapasse. O corretor não consegue ver além delas. Isso aqui eu já falei aqui algumas vezes, né? Você vai escrever de uma linha a outra, é o texto corrido, é o texto em prosa. E aí eu tenho um recuo de 2 dedos quando eu preciso de dar um parágrafo. Então eu dou esse recuo quando tem parágrafo. Agora, erro que tem acontecido muito, o aluno deixa 4 dedos até chegar ao final da linha e passa para a linha de baixo, ó. Ele vai e acaba deixando esse espaço. Não, eu tenho que escrever até o final da minha linha. Eu não posso perder isso, tá? Outra coisa, letra maiúscula apenas para substantivos próprios. Ô, gente, parece uma coisa tão boba, tão idiota, né? Mas a gente sabe que realmente não é. Essa semana, desde semana passada, eu fui escalada lá pela FINDES para corrigir todos os projetos da gerência da GEB, da Gerência de Educação. Aí eles me mandaram 33 projetos para correção de professores do SESI e do SENAI, a maioria do SENAI. O que o pessoal usa torto direito a letra maiúscula no meio do texto, não está no gibi. E eu falo, gente, como é que essa pessoa se formou? Né? Porque a gente sabe os critérios da letra maiúscula, a gente aprende desde o fundamental, desde o infantil. Então eu tive que fazer uma leitura e corrigir tanta coisa, e olha que
É um projeto que eles mandaram para a instituição, para a empresa onde trabalha. Deveria, no mínimo, jogar no GPT ou fazer uma autocorreção no Word, né? Então, a gente entende aí que é muito comum, de uma maneira bem geral isso. É algo que a gente precisa realmente, né, tomar um pouquinho de cuidado. Deixa eu só subir aqui rapidinho. Então, essa questão... Peraí. Começa aí eu querer derrubar tudo. Essa questão da letra maiúscula, ela acaba sendo assim bem, né, importante dentro daquilo que a gente quer usar. Porque eu preciso entender, né, de que forma e para que eu vou usar. Sueli, todo mundo sabe usar letra maiúscula, início de frase, nome de pessoa, de cidade, tá. Mas tem alguns critérios, tem algumas siglas, tem alguma coisa que realmente vai necessitar. E é algo que eu preciso estar revendo, né? Escrever o nome de autores e de filmes estrangeiros com erro de grafia não despontua. Eu não posso te penalizar. Por quê? Porque você não é obrigado a saber a outra língua. Então, se você escrever o nome lá, Zygmunt Bauman, errado, né? Rousseau, errado, eu não posso descontar ponto de você, tá? De jeito nenhum. Reveja, importante, né? Que eu vejo que hoje é o maior erro de vocês. Reveja as regras de acentuação gráfica. Não dá para perder pontos em algo tão simples, não é? Acento, eu não posso deixar batido. Eu não posso deixar para trás o uso de acento. Então, muita gente, mas muita gente erra. Tem uma menina aqui no curso, ela é muito boa, excelente, excelente. Ela tirou acho que umas 3 vezes 960, que ela perde nas acentuações. Você imagina, né, um exemplo, deixar de tirar nota 1000 por causa de acento. Meu Deus, é o fim do mundo. Né? Porque a coisa mais difícil que a discussão você faz, né, o projeto de texto, enfim, discutir o tema. E aí perder por causa de acento é complexo. Dicas valiosas. Para evitar problemas com a pontuação, procure escrever as frases na ordem direta, né? Sujeito, verbo e complementos. A gente sabe que a ordem inversa, quando ela vem utilizada, quando você tem um domínio total da língua portuguesa, ela enriquece o seu texto, né? Mas para ficar no arroz com feijão e fazer direito, né? Fazer a mesma coisa, fazer o simples, eu quero dizer, e fazer direito, a gente pode continuar na ordem direta mesmo. Eu começo com o sujeito, né? Por exemplo, sujeito e verbo. Nunca se usa vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, são algumas regrinhas básicas. Adjunto adverbial feminino sempre vai ter vírgula. E aí, para a gente poder não errar. Então, sujeito, verbo e complemento. Entre essas 3 ideias aí, não vai ter vírgula, por exemplo. Né? Pontuação, acho que a vírgula aí é um dos principais problemas aí para vocês. Então, procurar escrever na ordem direta, começando pelo sujeito. Depois, regras básicas da crase. Né? Vai ter uma aula que a gente vai falar das regras da crase, vai falar da parte da gramática. Qual é a regra básica da crase? Troque a palavra feminina por uma masculina para saber se ocorre crase. Então, a gente vai ter, fui à escola. Esse A é craseado? Vamos ver. Fui ao colégio. Se o meu A virou ao, o meu A é craseado. Se o meu A virou o meu A não é craseado, tá? Comprei a bicicleta. Comprei o carro, não é ao carro. Então, comprei a bicicleta, não tem crase. Então, isso é um macetezinho, né, da crase.
O segundo macetezinho da crase que não está aí nas regras, mas eu tenho. Quando eu volto da, eu craseio a. Quando eu volto de, crasear para quê? Por exemplo, fui à França, tem crase? Volto da França. Fui à França, tem crase. Fui a São Paulo, tem crase? Volto de São Paulo. Eu voltei de crasear para quê? Não vai ter crase, não fui a São Paulo. Então, falando de lugar, de cidade, município, quando eu volto da, eu craseio a. Quando eu volto de, crasear para quê? Né? Depois eu tenho, ao ler os textos motivadores, ó, marque as palavras que são utilizadas para remeter às palavras-chave da frase tema e busque utilizá-las em seu texto. Que palavras são as palavras-chave aí? Né? Você não pode copiar nada do texto motivador. Mas se for palavra-chave relacionada ao tema, uma palavra, duas palavras, não tem problema. Né? Depois, utilize sempre as palavras em seu sentido denotativo. Lembre-se, no espaço da argumentação não cabe subjetividade. O que é a subjetividade? Quem sabe? Seria o oposto de coisas, né, objetivas, né, diretas, algo mais abstrato, né, ideias sem especificar muito, sem dizer o óbvio, né, que fala. Isso, na verdade, como que eu posso dizer? Subjetivo é algo, é impressão pessoal. Então, eu tenho impressão pessoal, eu tenho a minha ideia, é como se fosse realmente a minha opinião, ou a minha interpretação sobre algo. Por exemplo, algo subjetivo seria algo que passível a várias interpretações. O que é algo subjetivo? Vou dar um exemplo básico. Poema. Ai, poema, quase derrubei o negócio aqui. É algo subjetivo. Eu posso interpretar de um jeito, você pode interpretar do outro, e a outra pessoa pode interpretar do outro, por exemplo. Mas, por exemplo, para eu interpretar um poema é algo que cai bastante no Enem, eu tenho que saber interpretar a opinião de quem? Do autor. Então, ali eu tenho uma objetividade que eu tenho que saber. A subjetividade é quando eu tenho as minhas próprias impressões pessoais. Então, eu não posso usar, né? Eu já falei sobre isso aqui. Se eu der, por exemplo, infelizmente, ó, o desmatamento contribui para o aquecimento global. Infelizmente, para quem? Infelizmente, para a gente que está sofrendo com a questão climática? Ou, infelizmente, para o dono da indústria lá que está lucrando milhões e milhões com o desmatamento? Para ele vai ser infelizmente? Não. Então, infelizmente, é uma subjetividade, é a minha opinião. Não é legal eu usar no meu texto essa palavra, por exemplo. Tá bom, Juan? Mas é mesmo nessa linha de raciocínio que você falou, tá? Vamos lá. Exemplo de falhas. Só um minutinho que eu acho que tem alguém me chamando aqui na aula. Ei, Esther, boa tarde. Está até com um probleminha no notebook dela lá. Mas ela vai tentar acompanhar. Voltando. Então, a gente vai ver problemas mais comuns. Ó. Exemplo 2. Eu vou ler, depois eu vou pedir para vocês irem lendo para mim, tá? Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos,
que de muitas vezes perigosos e não adequado para menores, tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar, se aproveitar, elas, as crianças, eu acho que é isso. Vocês estão enxergando isso também? Ou não? Não é isso, gente? Querendo se aproveitar. Ou é das às crianças? Enfim, Ô, tia, você tá transmitindo tela? há muito tempo, não tô não? Só se pra mim não tá aparecendo. Eu acho que Pra mim não. também Meu não tá, Deus. não. Ô, gente, me perdoa. Ah, tudo bem. Ai, meu Deus, minha cabeça tá ficando doida. Vocês tinham que falar comigo. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Aí fica difícil, né? Meu Senhor Jesus, ó, não tô dizendo? Foi mal, tá? Desculpa. Na minha Ama cabeça, não? eu estava apresentando. Só voltar aqui os slides, então. Ai, meu Deus. Ó, tô eu passando aqui falando, né? Calma aí, deixa eu tirar essa tela aqui. Meu Deus, ó, voltando. Competência 1, né? Como eu disse, os maiores erros. Falei do manual do candidato, para ficar atento. Convenção, gramática, escolha de registro, escolha vocabulário, isso são desvios. E tem também a parte sintática, né? As dicas, como eu disse, a questão da letra maiúscula, né? A questão da divisão silábica, o limite da margem até o final. E aqui no último, o uso de acento, né? Para rever essas regras aí, porque para a gente perder ponto em acento e dolorido, né? Outras dicas, a ideia do sujeito, da crase, a troquinha da crase, grifar as palavras dos textos motivadores, palavras-chave, não usar, né, o sentido denotativo. Olha quanta coisa que eu já expliquei. Erros de falhas na estrutura sintática. Pronto, é isso. Ó. Não, aqui, essa última linha aqui que eu não estava entendendo, vê se vocês entendem. Tem usuários querendo se aproveitar das as crianças, acho que é isso, né? Delas as crianças. Ó, o que a gente tem aqui? Nossa, passando uma moto Eu acho que é valendo. das às crianças, eu acho. Parece mais, né? Então a gente tem, ó, por que tem esse primeiro X aí? Porque a frase, né, o período logo depois começa em gerúndio, então seria uma vírgula. Isso, é uma ideia de continuidade. Eu não posso colocar um ponto ali porque eu estou truncando. Eu estou interrompendo uma ideia. Ó, além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Vírgula, letra minúscula, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, que de muitas vezes perigosos, ó, e não adequado para menores. E depois desse segundo ponto aí, também tem outro gerúndio, ó. Tem muita coisa errada aí, né? Ó, que de muitas vezes, tá certo? Esse de não existe. Eu tenho aí um erro de sintaxe também de excesso. É uma coisa que colocaram a mais, mas que não existe. Que, vírgula, muitas vezes, vírgula, perigosos e não adequados, ó, para menores. E aí não posso colocar o ponto, tendo em vista que na maioria das vezes, como é que repete? Muitas vezes, na maioria das vezes, às vezes, então ficou uma repetição aí muito grande. Só que aqui está explicando, né, uma falha de estrutura sintática
que trunca os períodos, nos dois casos, ele trunca, né, os períodos em que se separam orações principais de orações subordinadas. Duas orações coordenadas ou simplesmente se isolam em períodos ou frases de uma oração que deveria constituir um único período. Então, percebam que ele dá uma ideia só continuada e quebra por ponto. Então, ele comete um erro de sintaxe. Ó, explicando direitinho agora. Um truncamento, né? Deixando de lado para usar aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Então, eu tenho aqui, né, as duas orações iniciadas pelo gerúndio, deixando a infância de lado e tendo em vista que, na maioria das vezes, elas encontram-se elas encontram-se isoladas, constituindo períodos que foram separados da oração principal. Ou seja, truncou, interrompeu a ideia. Quem pode ler esse pedaço aí? O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor Aham. por uso, No caso, quer dizer usar aí, mas é usa. Ah, tá. Por usar um simples aparelho celular, Ela ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Deu para entender alguma coisa aí, Juan? Deu, Pedro? Deu, Esther? Acho que não Bem muito. mínimo. Por que ficou muito ruim para entender? Tem muito erro né, Muito de embolado. sintaxe, Isso, principalmente porque está tudo embolado. Essa pessoa misturou várias ideias ao mesmo tempo, sem sequer dar uma pausa, sem sequer dividir alguma coisa. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui na beiradinha aqui em cima, tá vendo? Tem uma linha. E se passar, tá vendo que tá cortado aqui, por exemplo, aqui essa palavra aqui na estaremo, tá vendo? Dá para vocês verem? Sim. O mundo está Uhum. cortado aqui em cima, na quarta linha, quinta linha. Por quê? Porque o Enem ele faz isso comigo. Eu não sei se ela continuou ou não a palavra. Eu não sei se ela pluralizou ou não. E aí eu sou obrigada a descontar ponto. Isso piora ainda, piora muito quando é proposta de intervenção. Não deu número de linhas, e agora? Ficou pela metade a última frase. Mas eu consegui colocar os 4 itens, faltou só terminar o detalhamento. Eu vou tirar ponto seu. Eu sou obrigada a tirar ponto seu. Por quê? Porque a sua proposta, a sua PI, ela está incompleta. PI incompleta. Não tem para onde correr. Beleza? Eu tenho alguns xizinhos aí. O primeiro xizinho está se referindo a quê? Qual é o erro? O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. O que você já está faltando ali? Ó. Esse aqui é um período completamente
Como é que eu chamo esse erro aqui desse período todo embolado? A gente viu que o primeiro, ele é completamente truncado. E esse? Ele é o quê? E aí, gente? Quais são os dois principais erros da sintaxe? Eu tenho 5 erros, mas eu tenho 2 principais. Truncamento e... Você tá falando da primeira parte? Não, do texto todo. Ele é um problema Ah, de um tá. texto todo. Ele é um texto completamente o quê? Quando ele engata a primeira, engata a segunda e vai falando, 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 emendando vários assuntos. Incoerente ou incoeso? Não. Ele é Justa um... posição? Isso. Justa posição, muito bem. Ele é um texto completamente justaposto. O que é justaposição? Colocar uma ideia após a outra, uma ideia nova após a outra, sem pausar. Misturar várias ideias somente, colocando vírgula, quando coloca vírgula, né? Então, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor, por usar um simples aparelho celular. E vai falando, 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 falando. Então, eu tenho uma justa posição. O que deveria acontecer depois de amor ali? Um ponto. Ali eu já começo uma outra ideia. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Ok. Eu não tenho certeza se ela colocou, essa pessoa, né? Se ela colocou um ponto depois de mundo, ó. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual você pode fazer tudo, postar, fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. Por que tem o segundo X aí? O que tem que ter depois do dia a dia? Hein? Outro ponto? Isso. Outro ponto. Por quê? Porque ele começa falando de outra coisa. Ó, ponto. Dependendo até parágrafo, né? Então a gente vai ter. Ó, calma. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente as informações, quanto mais tivermos. E aí? Igualmente ponto. Igualmente as informações, vírgula. Quanto mais tivermos, vírgula, mais cientes estaremos. Mas nem tudo é bom. Ponto. Ó, comecei outro assunto. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Então percebam aqui que ele fez direto, colocou vírgula, 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 né? O exemplo ilustra um texto que tivemos justa posição das orações que deveriam constituir novos períodos. Tal justaposição evidencia, inclusive, um problema que não conseguimos determinar se o trecho inicial deveria ser reescrito como. E aí a gente tem, ó, era para até dividir em parágrafo, tá vendo? O comportamento de pessoas que usam a internet simplesmente de amor, ponto. Por usar, né, o correto. Um simples aparelho celular, ela tem um mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informações de tudo sobre o mundo. Ou eu poderia também dividir de uma outra forma. Né? O comportamento das pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ponto. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Então a gente precisa, né, de pausar
Preciso de 2 períodos. Se eu não tiver 2 períodos, eu vou ter uma falha sintática, eu vou ter uma justaposição. Ó, aí a gente consegue entender que tem um segundo parágrafo aqui, ó, que começa, né? Tem em suas mãos as redes sociais. Então, a gente vai ter aqui. Eu tenho mais uma justaposição. Tem em suas mãos as redes sociais. Teria que ter uma vírgula aí, né? Na qual se pode fazer tudo. Posso colocar 2 pontos. Posso colocar vírgula, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar, né? Faltou o R. Seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente as informações. Quanto mais tivermos, mais cientes estaremos, mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade, faltou o acento, né, do várias, de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Então, né, eu não tenho uma organização aí realizada nos períodos. Justapondo as orações é um período único. Então, eu tenho aí 3 estruturas sintáticas erradas, eu tenho falhas na estrutura sintática. Então, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção a isso. Bom, então a gente falou do truncamento e da justaposição. Excesso, duplicação ou ausência de palavras. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas redes sociais, e até mesmo está acontecendo morte e bastante assalto por utilização de aparelhos. Jovens e crianças têm que ter o controle. Qual é o erro aí? Quem sabe por quê? E aí, gente? Qual é o erro? Ninguém? Estão visualizando? Hã? Vocês estão me ouvindo? Tô. Ah, O tá. erro não seria pelas as? Exatamente. O que que forma o pelas? Quais palavras formam a palavra pelas? Você lembra Pelo e disso? as. Hã? Pelo mais as, né? Não. Por as. Isso, por mais as. É a preposição, é uma contração da preposição por mais o artigo as. Para que depois disso eu coloco o artigo de novo? Por mais as? Então, qual dos 3 nomes eu tenho nesse trecho aí? Dos 3 títulos lá em cima, lá, ó. Eu tenho um excesso, tenho uma duplicação ou tenho uma ausência? Duplicação? Não. No caso, porque o as ele está embutido no pelas já, né? Mas eu tenho uma palavra em excesso. Está sobrando, né? Está sobrando algo a mais aí. Então, eu tenho um excesso. Cometi um erro sintático. Mesma coisa, vou dar um outro exemplo. Vocês, eu não sei se vocês têm costume de usar, mas eu acho que geralmente não, né? Tem costume de usar o cujo? Cujo ou, cuja. Às vezes. O cujo ele é um pronome relativo que ele deve ser empregado toda vez que eu preciso trazer uma relação de posse. Né? Os pais cujos filhos são obedientes, ó, as páginas cujos. Não, como é que é? Calma. O livro cujas páginas foram rasgadas, a página pertence ao livro, o filho pertence ao pai, dentro de uma relação aí de pertencimento de posse.
Então, se eu disser cujo os e cuja as, vai estar errado também. Cujos alunos, cujas páginas, cujos filhos. Não existe cujo o e cuja a. Tá? Ó, a repetição do artigo as em pelas as redes caracteriza uma falha de estrutura sintática por excesso. Haja vista que já existe um artigo na contração pelas, por mais as. Desvios. Rapidinho. Duplicação, gente, é um erro mais bobo que pode existir. É quando você escreve 2 vezes a mesma palavra. Pela. Isso. Em que situações eu vejo ocorrendo mais duplicação? A pessoa escreve a palavra aqui no finalzinho da linha e escreve ela de novo na linha de baixo. E aí eu tenho uma duplicação boba que você perde 40 pontos, dependendo. Se for só esse erro de estrutura sintática, não, mas se for 2, você já perdeu 40 pontos. Ok? E a ausência é quando está faltando uma palavra, quando você esquece de alguma coisa. Aí é visto como ausência. Você viu que está faltando ali uma palavrinha, um verbo, alguma coisa para poder auxiliar. E aí você acaba, né, tendo uma ausência. Desvios. O que são os desvios aí na gramática? São os famosos erros de português, né? São os que a gente acaba errando, que não estão de acordo com a gramática normativa. Então, a gente tem que trabalhar a norma padrão de acordo com as novas regras da nova ortografia de 2009, né? Então, a gente vai ter, ó, de acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normatistas em termos de regras ortográficas e gramaticais, bem como com a adequação da escolha de registro e da escolha vocabular. Tudo isso configura-se em desvios. Então, ó, escritas, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Convenções de escritas, que eu já falei, né? Acentuação, casa com Z, emprego ou não do hífen, maiúsculo e minúsculo, separação de sílaba. Gramatical, regência, concordância, pontuação, paralelismo, pronomes e crase. Escolha de registro, informalidade, marca de oralidade. Por exemplo, eu vou escrever lá, eu falo muito, eu sei que eu falo muito, mas eu coloco lá, não sei o que, né? Não sei o que, né? Eu tenho a marca da oralidade do né, que é muito difícil sair de mim. Né? Já tentei tirar, mas é automático na minha fala, eu sei que eu preciso melhorar. E de escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. Palavra que eu acho bonito, mas que eu não sei o sentido, eu vou empregar ela errada. Então, porque é uma palavra chique, vai dar um tom de formalidade no meu texto. Cadê? Estou esperando até agora, porque você não sabe o sentido, você vai trazer uma incoerência para o seu texto. Então, eu tenho aí os desvios da convenção de escrita, né? São elementos evidentes no texto, a acentuação, a grafia. Já o outro são os desvios gramaticais, né? Principalmente aí concordância, regência e crase. Não são tão aparentes, mas exigem uma análise mais profunda. Já a escolha de registro, como eu disse, se você tem que escrever uma dissertação argumentativa, você tem que escolher o registro formal. E os desvios de escolha vocabular depende da análise semântica, do que você entendeu, do que você interpretou. Pois é preciso observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao texto e às ideias apresentadas. Eu não posso colocar um duplo sentido, uma ambiguidade, por exemplo. Então, eu preciso entender e escolher o que eu estou, né? Enfim, pegando para poder a minha escolha vocabular. Alguém para ler o primeiro trecho?
No livro 1984, do autor George Orwell. Orwell, é retratado a contínua manipulação de informações para que o grande irmão tenha total soberania sobre o pensamento e o comportamento da população. Atualmente no Brasil, esse problema se tornou recorrente, principalmente na... Por que essa partezinha circular está errada? Porque tá no masculino e era pra ser no feminino. Para concordar com Contínua. isso, contínua manipulação. Então, é retratada. Ok? Então, eu tenho um erro de concordância. No segundo trecho, quem pode ler? Dá para ler a primeira linha aí? Percebemos, não, né? Reparamos que ações na internet possa servir de aprendizado para as pessoas e crianças, principalmente pois devem perceberem que a vida é construída de vários momentos bons. Por que perceberem está errado? Pois devem Devem perceber. Que devem já isso. tem o M. Já está flexionado na terceira pessoa do plural, exatamente. Então, devem perceber. Eu tenho uma locução verbal. Primeiro verbo é que manda, né? Então, essa primeira parte a gente tem, né, inicialmente falando toda essa partezinha da competência 1, para a gente poder, né, fazer uma análise aí. Eu vou abrir aqui o negócio rapidinho. Calma aí, deixa eu procurar aqui o negócio para abrir para vocês. Não. Ué? Hein? Deixa eu procurar um arquivozinho aqui rapidinho. Espera aí. Achei. Baixei 2 vezes. Mais rapidinho, gente. Tô só baixando aqui, ó. 2 documentos. Acho que foi. Pronto. Partilhei de novo. Tô um pouquinho congestionada, né? Não sei se percebeu se minha voz tá... O nariz tá entupida. Lembra ano passado? O ano passado. Semana passada eu mostrei o texto a vocês. Eu disse que eu tinha uma coletânea de 5 textos daqueles temas de novidade que eu arrumei aqui. Que eu mostrei, né, em uma aula. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui agora. Desafios para a regulação do uso de celulares na escola brasileira. Qual que é o número da lei? Alguém sabe?
Aí o número da lei aí, ó. 15.125. Quais são os desafios para a regulação do uso de celulares nas escolas brasileiras? Eu tenho poucos? Eu vou conseguir? De uma hora para a noite que todo mundo para de usar o celular? Sim ou não? Vamos ler essa introdução aqui, por favor. Alguém? O documentário O Dilema das Redes, produzido pela Netflix, expõe como as plataformas digitais são projetadas para capturar e explorar a atenção humana de forma compulsiva. De forma análoga a esse alerta, o uso desregrado de celulares nas escolas brasileiras compromete o processo educativo, o que torna sua regulação medida imprescindível. Com efeito, a superação dessa diversidade pressupõe um combate tanto à deterioração da saúde mental dos estudantes quanto à desigualdade que marca a fiscalização das normas. Tem 3 períodos? Sim ou não? Acho que sim. Tem conectivo no início dos períodos? Sim, sim. Sim, só esse com efeito aí que de repente eu não usaria. Qual é a tese defendida por ele? Qual é o ponto de vista que ele defende aí no texto? Que o uso desregrado de celulares nas escolas brasileiras compromete o processo educativo. Isso. E ele vai usar quais 2 argumentos para discutir isso? Esse uso desregrado. Qual é o A1 e o A2? É o deterioração da saúde mental dos estudantes e a desigualdade que marca a fiscalização das normas. Isso, aí entraria o combate também, tá? Ah, tá. O combate, não é no caso o combate das duas, mas é a deterioração da saúde mental dos estudantes e o combate à igualdade que marca a fiscalização das normas. Desigualdade, eu falei igualdade. Vamos ver o que ele discute aí no primeiro parágrafo. Opa. Alguém lê para mim, por favor? Diante desse cenário, o uso indiscriminado do celular nas escolas brasileiras prejudica a concentração e a saúde mental dos jovens. Sob esse viés, a Organização Mundial da Saúde aponta o crescimento expressivo dos índices de ansiedade entre adolescentes expostos ao uso excessivo de telas, fenômeno diretamente associado à lógica de recompensa instantânea das redes. Isso se confirma no Brasil, visto que o ambiente escolar, sem regras claras, transforma-se em terreno fértil para a dispersão e o adoecimento psíquico. Assim, enquanto a presença dos aparelhos permanecer desregulada, a escola continuará a competir em desvantagem com a sedução das telas. A gente compete com a tela? Com certeza. O tempo todo eu falo, né? Até o ano passado, eu tinha 48 alunos por sala, né? Eu falava, como é que eu vou competir com 48 pessoas falando? No caso aqui, como é que eu vou competir com 48 pessoas que têm o celular na hora da prova para vigiar a cola? Ó, então são algumas situações que a gente pode trazer, né? E trazer essa discussão. Eu tenho aí 3 repertórios, um em cada um, a gente está no segundo ainda. Eu tenho 3 períodos. Tem? Tem 4 nesse. Tem 4. Um acaba em jovens, o outro. Outro em redes, Cruz, credo, cadê redes? instantânea das redes. Na quarta Ah, linha. tá. Aí tem outro que termina em psíquico e o último que termina em telas. Então, até 4 a gente consegue colocar, né? Mas aí
Eu não posso colocar mais de 4 períodos. 4 já é muito, mas aí a gente, de repente, o quarto a gente pode colocar consequência. Não é proibido. Né? É até bom colocar consequência, mas se você conseguir destrinchar isso em 3, é melhor. Mas 4 também está valendo. Próximo. Ademais, a ausência da regulação efetiva aprofunda a desigualdade entre as escolas brasileiras. Sob esse viés, a Lei nº 15.100, de 3 de janeiro de 2025, restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis na educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Ocorre que a mera existência da norma não basta, visto que instituições com menos recursos enfrentam dificuldades para fiscalizar o seu cumprimento, o que perpetua a disparidade entre as redes. Desse modo, sem estrutura de aplicação, o avanço legal corre risco de permanecer apenas no papel. A consequência aí. Então, quantos períodos a gente tem aí? Esse tem 3. 3? Um em brasileiras, Tem 4. Ah, é 4. 2 em adolescentes. Aí o outro em redes e o outro no papel. Eu estou procurando rede. Tem 4 também. Também não está errado. Por quê? Porque além de discutir, ele faz questão de trazer o quê? A principal consequência. De mostrar de alguma forma que vai, né? Que aquele problema, se não for combatido, vai continuar gerando consequências. Tá? Então, olha só. O que eu trouxe para a gente poder analisar essa lei? Ademais, a ausência de regulação efetiva aprofunda a desigualdade entre as escolas brasileiras. Sob esse viés, a lei tal restringe o número de aparelhos eletrônicos portáteis na educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Então, eu tenho a lei que ela vai estar, né, a favor. Portanto, leiam aí para mim e me fala quantos itens que tem na proposta de intervenção. Quantos itens? Tem a gente, que é o Ministério da Educação, a ação, que deve assegurar a aplicação equânime da lei, o meio, que é por meio de programas de capacitação de gestores e da destinação de recursos às redes mais carentes, e a finalidade, que é a fim de proteger o pleno desenvolvimento dos estudantes. Imagino que o detalhamento seja, no caso ali, do agente, né, o Isso. órgão responsável, acho que ali no final, como combate ao prejuízo à concentração e à saúde mental denunciado nos desenvolvimentos. E eu não sei se o último período também conta como detalhamento. Vamos ver. Agente, Ministério da Educação. Ação, assegurar e aplicar equidade equânime. Quem vai fazer o quê? Como? Por meio de programas de gestão, de capacitação de gestores. Ok. Para quê? A fim de proteger o pleno desenvolvimento dos estudantes. Quem vai fazer o quê? Como? Para quê? E detalhamento. Posso colocar órgão responsável pela transformação social por meio do ensino. Nesse caso aqui, eu também posso colocar. Calma, deixa eu ver o outro aqui que eu tinha achado agora. Como combate ao prejuízo à concentração e à saúde mental denunciada nos indivíduos. Então, né, dessa forma aí, o Brasil resgatará a vocação formadora da escola, considerar energias mais saudáveis e preparadas. Eu ganharia 200 pontos aqui? Sim ou não? Sim. Por quê? Sim. Porque os 5 itens são itens válidos, né? Itens válidos. E o último parágrafo. Ó.
a gente vai ter os 5 itens. E a lei, agora? Por que essa lei é um repertório de ouro? Lei do celular nas escolas. O que diz a lei? Não sei se vocês estão lembrando, né? Eu já trouxe um slide esses dias. Restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis na educação básica para proteger a saúde mental, física e psíquica dos estudantes. Então, na competência 2, a gente já falou sobre a competência 2. Nome, número e datas exatos. Nome, número e data exatos ligados ao argumento da regulação. É o repertório jurídico que comprova o domínio da atualidade e ancora a proposta de intervenção. Então, sobre os 2 repertórios aí, dá para a gente poder usar ainda, né? Quando se tratar... 2 repertórios, perdão, gente. Repertório da lei, porque eu estou vendo 2 nomes aí. Então, para mim está bem pequenininho. Está pequenininho para vocês também? Eu tenho o repertório da lei do celular e como que a gente traz ele na competência 2, ele é um repertório jurídico. Então, ele vai comprovar aí o que acontece na atualidade, que é uma lei e que deve ser respeitada, que todo cidadão tem que respeitar. Difícil? Vocês conseguiriam falar sobre o celular aí? Dilema das redes, acredito que muita gente já deve ter visto, né? A Organização Mundial da Saúde também não colocou o ONU aqui, mas não tem problema. E a principal lei realmente foi essa lei aí que foi trabalhada. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu sei que ele não está aqui na aula, mas eu vou passar aqui para a gente. Esther está muito quietinha. Eu sei que ela está com um probleminha, mas a Esther gosta geralmente de falar. Ô, Esther! Você não está podendo falar não, né? Nem no chat? Que eu ia colocar um texto da Esther para a gente corrigir. Só que ela não está me respondendo. Eu sei que o João Lucas não liga. Vou ver se ela me respondeu aqui no WhatsApp. Espera aí, só um segundinho. Respondeu não. Então, vou baixar aqui, vou colocar do João. A gente fazer uma correção rápida. Já vão pensando aí o que eu vou colocar como eixo da semana. João Lucas, vamos ver aqui. Eita, não estou conseguindo subir a redação. Pronto. Estou só abrindo aqui rapidinho. Vamos. Parte de baixo. Vai. Abrir parte de baixo 2 vezes, sonsa. Parte de cima. Tá dando para ver? O Lucas arrumou uma sombra aí na hora. Tá dando uma sombra. Tá dando para visualizar, gente? Não tá aparecendo, não. Ah, claro. Obrigado. Eu descompartilhei para procurar aqui, sonseira. Gente, eu estou muito desatenta com isso, por favor. Se eu esquecer, pode me dar um puxão de orelha. Ai, meu Deus. Foi agora? Agora foi.
Tá, gente? A maioria das vezes eu vou estar compartilhando alguma coisa. Por favor, me chama atenção com isso. Que eu estou sonsando mesmo. E aí, dá para ver? Ou não? Dá sim. Eu colocaria, João Lucas, eu até falei com ele já, ele vai assistir essa aula depois. Eu daria um pouquinho mais de parágrafo, está muito próximo, tá? Na série Euforia, a representação de recaídas frequentes e da dolorosa jornada de reabilitação da protagonista ilustra o caráter crônico e complexo do abuso de substâncias psicoativas. Fora da ficção, o cenário brasileiro espera essa dificuldade, evidenciando graves entraves no tratamento de usuários na saúde pública. Diante desse contexto, o tratamento de dependentes químicos é negligenciado devido à saturação do sistema de saúde, no qual se desdobra em uma terceirização de cuidados. Então vamos lá, repertório, né? Eu tenho 3 períodos, óbvio, 2 conectivos, ó. Quais são os 2 argumentos? Saturação do sistema de saúde Isso, e terceirização dos cuidados. exatamente. Deixa eu ver aqui rapidinho, eu achei que passou batido um erro de português aí, vocês acharam algum? Aqui, só chamar a atenção de vocês que eu falei lá no início da aula, a linha 5 e 6. O João não foi até o final da linha, tá vendo a diferença? A 1 e a 2 certinha, com a separação silábica certinha, né, que a gente chama de translineação. A 3 e a 4 é aceitável. Agora, a 5 e a 6 não pode deixar esse um dedo de espaço aí. Eu tenho que começar a palavra, mesmo que eu tenha que fazer a translineação dela, separação silábica dela. Tudo bem? Em primeiro plano, cabe pontuar que a atual alocação de recursos na área da saúde prioriza a contenção de danos imediatos em detrimento da recuperação em longo prazo. Nesse cenário, de acordo com os com dados, ficou junto, né? Do Ministério da Saúde, os gastos com dependentes foram de 9,5 bilhões na última década. Contudo, a aplicação dessa verba concentra-se em internações hospitalares e desintoxicação, negando o acesso à atenção, tem crase SA, primária e suporte psicológico contínuo. Desse modo, essa lógica imediatista falha ao desamparar o paciente após a alta médica, é isso? Acho que é. Faltou o acento no ME, gerando um ciclo vicioso de reincidência que sobrecarrega o sistema de saúde. Vocês acham que o João conseguiu discutir aqui? E aí? Teve a autoria dele, ele contextualizou ou não? Eu tiraria aquele contudo ali, colocaria desse modo, nesse sentido, né? Acesso negado à concentração, não. Calma. Acesso negando o acesso à atenção. Esse A é craseado. Quem tem acesso a algo.
atenção primária e suporte psicológico contínuo. Ok, deixa eu ver essa lógica, imediatista, falha de parar o paciente. O médica tem assento. Sobrecarrega o sistema de saúde. Ok. Errinhos de português que não devem acontecer, tá, gente? Alguém lê o próximo parágrafo aí para mim, por favor? Olha quantas linhas que ele deixou para intervenção. Vou pegar ele pelo pescoço. Pode ler. Vamos, gente, ademais. Ademais, a insuficiência estrutural da saúde pública faz com que ações que são de responsabilidade estatal sejam transferidas para instituições privadas, ações como Terapias. terapias e atendimento psicológico. Assim, segundo Michel Foucault, em seu conceito de biopolítica, o Estado moderno escolhe quais grupos sociais receberão investimento e proteção e quais serão deixados à margem da sociedade. No caso, No são caso, são aqueles. aqueles que sofrem de dependência e não possuem tratamento adequado. Dessa forma, a terceirização é motivada déficit crônica da Acho que é saúde. isso, não é? Acho que não sei. Déficit. Déficit crônico da saúde pública resulta no tratamento. Calma. Ser convertido Em isolamento paliativo? acho que e perpetua abandono desses indivíduos. Olha que parágrafo gigante, né? Então, ele traz a insuficiência estrutural da saúde, ele traz aí. São quantos períodos, gente? 1, 2, 3. E ele consegue trazer aí uma discussãozinha sobre essa biopolítica. E a intervenção? Quem? Quem? Ministério da Saúde. Isso. Ação? Descentralizar o tratamento da dependência química no país Modo meio? por meio da ampliação orçamentária dos CAPs e abertura de novos leitos especializados em hospitais. Para quê? Garantir o acompanhamento perene dos pacientes, reduzir as dependências de drogas e erradicar o número de dependentes químicos. Vamos só ver aqui, dessa maneira. Calma. Tal medida ocorrer por meio da ampliação aumentar os cabos e abertura de novos leitos, garantir acompanhamento. Detalhamento tem? Tem. Qual é? Órgão responsável por medidas públicas de saúde no Brasil. Isso. Fechou aqui os 5 pontos. João Lucas não está aqui, mas ele vai assistir depois. O texto aqui deu uma melhorada. Diminuiu o número de erros de português. É nesse nível que a gente vai chegar. Tá? Conseguiu fazer uma boa contextualização. Beleza, João Lucas? Depois eu te passo no privado a nota desse texto. Meu povo, qual é o tema de hoje? Qual é o tema? Qual é o tema? Vocês querem falar sobre o quê? Hã? Educação, Não. meio ambiente, Não. tecnologia,
Também não. Vamos falar de problema que a gente vivencia o tempo todo nas ruas. Não só nas ruas, né? Ó, caminhos para evitar que o Brasil volte ao mapa da fome. Ó, texto 1. O mapa da fome é um estudo elaborado, o principal órgão internacional, reúne e analisa dados sobre a situação de segurança alimentar da população mundial, fazendo diagnósticos por regiões e países. Será que tem muita gente passando fome aqui no Brasil? Sim ou não? Com certeza, né, gente? Texto 2, texto 3. Ó, mapa da fome, com algumas perguntas. Olha o mapa da fome. Países em branco têm menos de 5% de sua população ingerindo menos calorias do que o recomendável. Portanto, estão fora do mapa da fome. A gente pode fazer uma interpretação aí e trazer como repertório também. Difícil? Eu estou compartilhando? Sim. Ah, estou. Ufa. Achei que eu estivesse falando sozinho. Então, o que pode, né? Ó, o que pode traçar o mapa da fome no Brasil? Primeira coisa. Posso trabalhar o desperdício de algumas pessoas? Posso trabalhar a desigualdade social? Posso trabalhar a ineficiência estatal com a falta de políticas públicas? Ó, então tem várias coisas que eu posso pensar, parar para poder analisar. Tudo bem, gente? Dúvidas? Pergunta? Não. Não, vamos lá. Juan, eu devolvo o seu texto depois e depois você e o Pedrinho tenta se esforçar para fazer, tá bom? Beleza. Vou só mandar mensagem para o meu. Gente, até a próxima, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Vou mandar agora o tema para vocês, tá? Tá bom. Beijo, beijo.